Bem, pessoal, visto o método binário combinatório e o método binário com retenção, temos então nesse vídeo mais uma variação do método, que é o método combinatório com temporização. Na realidade, esse método combinatório com temporização, ele também pode ser aplicado no mesmo formato, né, com as mesmas ideias, o mesmo raciocínio, com contagem. Então, vamos ver o que acontece aqui, qual a diferença em relação ao método binário combinatório, que não tem nem temporização e nem contagem. Então aqui, para exemplificar, temos um sisteminha já conhecido de outros vídeos, onde temos um cilindro duplação e uma válvula com simples solenoide, então tendo um comando unidirecional. A ideia aqui é desenvolvermos um pequeno projeto onde, ao pressionarmos o botão S1, o cilindro avance e retorne 5 segundos após iniciar o avanço. Então, aqui por uma questão de simplificação na explicação e um vídeo um pouquinho mais ágil, mais curtinho, nós não estamos utilizando sensores que verificam se o cilindro está avançado ou recuado. Nós simplesmente vamos habilitar o avanço, acionar o botão para o avanço. Quando o cilindro começar a avançar, ele já inicia a contagem de tempo, ele fica avançado até finalizar o tempo de 5 segundos e retorna. Pensando na prática, numa aplicação industrial, essa forma de desenvolver um projeto sem sensor para iniciar a contagem de tempo, ela pode, por um lado, reduzir o custo do sensor, ela pode simplificar o circuito elétrico, talvez, mas por outro lado precisamos ter atenção, porque se de alguma forma alterarmos a velocidade do nosso cilindro, seja por uma válvula controladora de fluxo que não está representada nesse circuito aqui, ou até por uma diminuição na pressão, por manuseio do lubrifio ou uma queda de pressão na rede de ar comprimido, seja lá o que for, o nosso cilindro eventualmente vai fazer um movimento mais lento e, dependendo do comprimento da haste e a lentidão que o nosso cilindro poderá vir a ter, talvez ele retorne antes mesmo de avançar por completo pelo tempo de 5 segundos ou outro tempo qualquer, finalizar antes do avanço total. Mas estas são questões que devem ser observadas em projetos aplicados e aqui utilizaremos desta forma como exemplo. Então, os nossos 6 passos para o desenvolvimento, começando aqui pela tabela verdade, nós temos aqui então o botão que faz o avanço do cilindro, né? Esse avanço do cilindro é dado pela energização do solenoide Y1. Nós temos aqui o nosso solenoide Y1 enquanto saída. Nós temos o estado anterior do nosso solenoide, porque entendemos que, como vamos pressionar um botão, causar um comando de avanço, e este comando de avanço ele permanece memorizado até finalizar os 5 segundos, então nós precisamos desse estado anterior do nosso solenoide. E aqui aparece também o nosso temporizador. Em princípio, o temporizador ele pode ser algo complexo de inserir na tabela verdade, porque ele faz a contagem de tempo, mas por outro lado, aqui nós vemos que ele aparece de uma maneira bastante simplificada, como uma outra entrada qualquer do nosso sistema. Então, o nosso temporizador aqui, na verdade, ele está representando um contato do temporizador. Depois falaremos da bobina dele. Então temos aqui um contato do nosso temporizador. Ele é um elemento de processamento, então ele não aparece aqui nas saídas, mas o contato dele pode aparecer como uma entrada, sim, influenciando o funcionamento do circuito. E a interpretação dos zeros e dos uns aqui na nossa tabela verdade é que 0, o temporizador ainda não finalizou a contagem de tempo. Então, o contato do nosso temporizador aqui chamado de T permanece em repouso, ou seja, se ele é normalmente aberto, ele está aberto,
Se ele é normalmente fechado, ele está fechado. E o 1 indica que o nosso temporizador já finalizou a contagem de tempo, portanto o contato do temporizador comutou, ele inverteu a sua posição original. Então, no caso aqui, nós temos 3 situações em que o nosso Y1 vai ser energizado para avançar o cilindro. Nós vamos avançar o cilindro pelo Y1 quando o botão de avanço é pressionado, se o tempo ainda não finalizou e se o solenoide ainda não estava energizado. Também energizaremos o solenoide se não estamos pressionando o botão, o tempo não finalizou, mas ele já estava energizado. E o terceiro caso é se estamos pressionando o botão, o tempo não finalizou e ele já estava energizado. Então, raciocinando sobre qual seria o funcionamento prático do sistema, é que nós conseguimos preencher a coluna de saída. Então temos aqui os 3 estados onde a saída está em nível lógico 1. Daqui nós tiramos então os nossos min-termos e o t ele aparece como uma variável qualquer, podendo ser barrado ou não, dependendo da situação, dependendo da estrutura da nossa tabela verdade. Então, gerado esses 3 min-termos, nós podemos fazer a soma dos produtos, obtendo a nossa função inicial, que representa o funcionamento de y1, com base no estado anterior do próprio y1, com base no tempo já decorrido ou não, e com base também no botão S1. Então, partindo desta função, nós fazemos a minimização dela. Aqui, já aplicados os teoremas da álgebra de Boole, chegamos nesta função minimizada. Então, desta função minimizada, elaboramos o circuito elétrico com 2 considerações. Da mesma forma que apresentado no vídeo anterior, substituímos o solenoide Y1 pelo relé K1, porque o relé K1 ele possui contatos auxiliares e desta forma ele poderá fazer então a memorização do comando mantido aqui após ser dado pelo botão S1. Além disso, aqui apenas por uma questão de nomenclatura em circuitos elétricos, eu estou substituindo o nome T, que foi utilizado até o momento para o temporizador, para facilitar a compreensão, por K2. Então, na verdade, aqui estamos substituindo o solenoide da eletroválvula por um relé auxiliar, e aqui estamos simplesmente trocando o nome do nosso temporizador de T para K2. Então, o nosso circuito aqui, que tem como resultado agora então K1, na verdade, que está aqui embaixo, o resultado é a bobina. Este resultado é dado pelo temporizador invertido, lembrando que o temporizador agora é chamado de K2, né? O temporizador aqui na nossa função booleana, ele é o contato, então como é barrado, é um contato normalmente fechado. Ele está multiplicando esta soma, ou seja, ele está em série com estes 2 contatos em paralelo. Quem são esses 2 contatos em paralelo? O botão S1 aberto, que está aqui, e o K1 aberto, que está aqui. Da mesma forma que foi feito no vídeo anterior, nós precisamos colocar o comando do solenoide Y1. Então, como o Y1 é igual ao relé auxiliar K1, significa que toda vez que o K1 for energizado, o Y1 também deverá ser energizado. Então, o K1, quando energizado, deverá fechar um contato e energizar o Y1. Além disso, precisamos lembrar que o nosso temporizador, ou relé de tempo,
agora chamado de K2, ele possui, além de um contato, uma bobina. Então, a nossa função booleana apresentava a posição do contato dele, mas a bobina deve ser feita por uma questão de raciocínio lógico. Então, a questão é, quando eu devo energizar a bobina do temporizador? Eu devo energizar a bobina do temporizador quando eu quero iniciar a contagem de tempo. Quando eu quero iniciar a contagem de tempo? Eu quero iniciar a contagem de tempo, no caso de 5 segundos, após iniciar o avanço do nosso cilindro. Então, quando inicia o avanço do cilindro? O avanço do cilindro inicia quando eu energizar o Y1. Quando eu energizo o Y1? Quando eu aciono o relé auxiliar K1. Então, o relé auxiliar K1 ele vai energizar o nosso temporizador K2 para iniciar a contagem de tempo. Então, o nosso projeto fica com este formato, onde pressionamos o botão S1, energizamos a bobina do relé, faz a retenção memorizando este comando, habilita o Y1 para avanço e habilita a contagem de tempo. Finalizada a contagem de tempo, o nosso temporizador vai para nível lógico 1, invertendo os contatos. Então, o seu contato fechado abre, desenergiza a bobina de K1, que abre a retenção, abre desenergizando Y1 e abre aqui também, zerando o tempo do nosso temporizador. Então, agradeço pela atenção e até mais.